Vocês têm participação nessas fases também. O adjunto Joelson vai apresentar para vocês aqui. Fiquem à vontade também em conversar durante a apresentação e fazer questionamentos, tá bom? Joelson, por favor. Bom, boa tarde a todos. Essa apresentação que nós vamos fazer agora, ela é fruto do trabalho da Comissão Técnica Permanente, que é a comissão da SEGES, destinada a conduzir as negociações com os sindicatos de uma forma técnica. Uma coisa que o Júlio vem cobrando de nós, e é uma coisa que eu que estou na secretaria desde 2007, a gente sente, é que a gente sempre atuou de forma reativa, né? A gente espera a demanda vir e a gente reage a essa demanda. Então o que nós vamos propor aqui é uma forma proativa de atuar, que a gente possa fazer uma análise de todas as carreiras, comparando elas entre si, comparando com outros estados, para que a gente possa, ao final desse trabalho, propor mudanças que sejam justas, isonômicas e que vão atender os anseios das categorias, mas que vão também atender ao que foi apresentado antes, que é o enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente não sabe se o Tribunal de Contas ele vai atender o pedido, né, do governo no que se refere a aceitar que a gente prorrogue o prazo para agosto do ano que vem. Então a gente tem que se preparar tanto para o pior cenário, que seria enquadrar em dezembro de 2015, quanto para um cenário um pouco mais folgado, que seria enquadrar em agosto de 2016. Né? Essa proposta aqui leva em consideração já o segundo cenário, que seria o Tribunal de Contas finalizar para que a gente possa chegar aos 49% até agosto de 2016. Okay? Então, esse estudo que a comissão pretende fazer, ele é composto de 5 fases. A primeira fase, em função de tudo que vocês já viram aqui, seria suspender as novas demandas para leis de carreira, né? Porque assim, nesse cenário que nós estamos, não seria nem prudente da nossa parte estar recebendo por parte de vocês demandas por revisão em lei de carreira e outras demandas além daquelas que os senhores já colocaram para a nossa equipe. Então a primeira coisa que nós gostaríamos, como já conversamos na reunião anterior do fórum, seria suspender as novas demandas para a lei de carreira. Em seguida, a gente faria um levantamento dos dados, levantamento de dados dos últimos 10 anos, para entender o que vem acontecendo nas leis de carreira do Estado. Eu entendo o questionamento do Edmundo quando ele coloca que se no primeiro quadrimestre estava 49 e se nós tiramos os aposentados ali do EGE-SAD, por que não melhorou? Na verdade, Edmundo, quando você analisa, eu tenho esses dados eu tenho a série histórica desde 2008, o que vem acontecendo é que sempre a despesa cresceu mais que a receita, sempre numa ordem de 4 a 5% ao ano. Então, quando você pega lá em 2008, o Estado poderia, para o exercício seguinte, aumentar, se não me falha a memória, quase 400 milhões a despesa com o pessoal que ainda tinha cartucho para queimar. Só que ano a ano, essa distância ela foi diminuindo. Então o que está acontecendo agora é resultado das políticas para carreiras dos últimos 5 anos principalmente. Então nós precisamos parar agora e sermos responsáveis para a gente não quebrar o Estado daqui a 1 a 2 anos. Né? É isso que a gente precisa, eu acho, se preocupar. Então após essa fase de levantamento de dados, viria uma fase de estudos, depois a gente criar um projeto para leis de carreira no Estado, um projeto que abarcasse todas as situações, né? Todas as diferenças, todas as demandas que já foram colocadas. E em seguida ia passar por uma validação. Quando que essas fases vão ocorrer? Né? A primeira fase é a suspensão das discussões com as categorias sobre novas demandas. Então, a gente gostaria da compreensão de vocês, do entendimento de que não é um momento agora de recebermos novas demandas. No
não significa que aquelas demandas que já foram colocadas não serão analisadas. Significa simplesmente que nós não estamos em condições de abarcar novos pedidos e novas demandas frente ao cenário que se apresenta. É errado ali. Volta aí, não. 2016 o fim da mesma coisa. Boa. Ah, faltou ali um... Não, Isso é mais secretário, Um consenso. Júlio, amanhã nós vamos o fim é 16, mas sem regime de votação. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Não, já sei, não, tá Certo, né? Pessoal, errar é humano, né? Mas é isso aí. É o dia, Fica admitindo o dia que apresentou lá, porque é dia 15 de maio. Ó, eu admito aqui, tudo Pois isso. é, tá certo. Mas isso Ei, tá valendo isso aí? 2016, deixa eu ver. Deixa eu ver mais uma vez. Não, tá valendo? A ideia... Eu aceito. É bem Eu aceito, tá valendo? Vamos lá, tem um... Não. Palavra do secretário. Data certa, vamos lá, data certa. Tem o dia. É porque, na verdade, suspender mas até o fórum hoje marca a suspensão. Não, tá certo. Pode iniciar, né? Aqui, Vamos aqui tem um do 10. 31 Vamos para a próxima fase que... Não, tá claro para vocês, gente, eu não estou... Isso aqui não é uma coisa séria. É só pra descontrair. É bom, né? Por favor, ali, ó, ali fica mais claro. Então, assim, devolve o celular para deletar a foto anterior, por favor. então, assim, qual que é a ideia aqui? É a comissão agendar horários com os senhores e fazer um checklist de todas as demandas que vocês já protocolaram nas sedes. Então, assim, isso aconteceria até o final do dia 30, até o final desse mês de outubro. Então, a Viviane, nossa equipe, vai estar entrando em contato com vocês para que a gente possa fazer uma validação, um checklist de tudo que é aquilo que vocês já protocolizaram, já colocaram para a gente demanda. E Né? essas são as medidas. Não, eu tô falando Analisadas. Para atender tem que ter limite. Se não tem limite, não dá para atender. Então, a consequência. A fase subsequente é levantar o histórico das carreiras, evoluções, funções, atribuições, progressões, enquadramentos, direitos e vantagens. Parece uma questão assim até de como não tem esse histórico, né? Mas na verdade assim, esse histórico, várias pessoas passaram por essa tarefa, por essa comissão. E na verdade isso tem, mas ele está fragmentado. O que a gente quer é juntar as peças do quebra-cabeça, olhar para o quebra-cabeça como um todo e tirar dali conclusões, leituras que a gente possa ter para propor um modelo que seja mais justo e isonômico. Gente, esse trabalho já começou. Esse trabalho não está começando agora, já começou na verdade. Tem uma carreira, inclusive, aqui que foi apresentada ao sindicato, o nosso estudo dos últimos 10 anos. Fizemos ponderações com o sindicato, corrigimos algo que, por estar fragmentado, não estava todo abarcado, inserimos o que faltava nessa análise. Mas o mais importante, reforçando o que o Gelson falou, essa cultura do registro da informação, isso é o bem mais precioso que o Estado tem para tomar decisões de futuro. E a ideia é salvar, resguardar essas informações e a partir daí ter uma metodologia de construção dessa informação para usar no futuro. Sem informação, você não vai conseguir avaliar os históricos. Isso que ele colocou no começo, nós falamos lá em 15 de maio, né? Tinha um slide que falava disso. Se não me falha a memória, estava acima de despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida dos últimos 8 anos, naquele momento, estava acima de 78% ou 80%, alguma coisa assim. A responsabilidade nossa é controlar a despesa. Obviamente que aumentando a receita você aumenta a margem, você tem flexibilidade para atender demanda e fazer um planejamento mais inteligente, mas o mais importante é crescer despesa, como é na casa de vocês, como é na empresa que vocês conhecem, de amigos, parentes ou de vocês. Vocês controlam a despesa de acordo com a receita. Se você perde o controle dos seus custos e despesa sem a receita ter a capacidade de performar para entregar isso, só se endividando mais. Mas no Estado é diferente, você tem que limitar teu gasto frente à receita. A empresa toma empréstimo, aumenta a despesa financeira, reduz o lucro líquido, né? Então é diferente a gestão. Mas o controle é todo dia, é todo mês. Então temos que aprender a trabalhar a receita comparando
despesa comparando com a receita corrente líquida. Isso é fundamental. Bom, a próxima fase seria pesquisar as carreiras em outras unidades da federação, critérios, formas de progressão, atribuições, direitos, vantagens, né? Em administração a gente coloca muito que a gente tem que sempre buscar a melhor prática, ou seja, o benchmarking. Então, assim, a gente tem melhores práticas em carreiras em vários estados da federação, vários estados que têm formas diferentes de gerir carreira do que nós temos. Então, a gente quer buscar essas melhores práticas para que a gente possa trazê-las e implementar em Mato Grosso. A terceira fase, né, seria analisar esse mapa que nós vamos ter, né, analisar todos esses dados e realizar estudos de reformas pontuais nas leis, né, para que a gente possa propor medidas pontuais para que você possa criar um modelo que seja isonômico, digamos assim. Na quarta etapa, seriam elaborar os projetos contendo as sugestões de melhoria da política de carreira estadual. Esse período coincide com o período de enquadramento do limite, que seria 31 de agosto de 2016. Ou seja, até lá, quando nós enquadrarmos, nós já vamos ter uma proposta, né, de política dali em diante, porque assim, sempre que você incorre, né, que nós superamos o limite, significa que alguma coisa a gente fez, a gente exagerou, digamos, em algum momento. Então a gente precisa criar uma política para que isso não volte mais a acontecer, então procurar ser um pouco mais precavido. Óbvio que o cenário não é positivo, não é bom. Se o cenário melhorar, e tudo indica que melhore, né? Quando você lê as previsões dos economistas, 2016 é um ano ruim ainda, 2017 a gente vai começar uma recuperação. Então depois a recuperação a gente espera que ela seja cada vez maior. Do ponto de vista da receita, então melhoraria o índice. E lá, em outubro do ano que vem, validar, submeter o projeto aos secretários, aos conselhos, ao próprio fórum sindical, para discussão e aprovação dessa proposta técnica da SEGES para o modelo de carreiras do Estado. Secretário, só para a gente poder entender, esse cronograma ele obedece um pacote único, ou seja, todas as carreiras vão estar seguindo o mesmo programa? Quando for encaminhado de uma, encaminhado de todas? Ou terá alguns processos, por exemplo, nós adiantamos o secretário de Modesto, alguns pleitos que não implicam em aumento de tabela. Porque falam que PROCON, IMETRO, AGE, SEMA, são órgãos fiscalizadores e reguladores, eles têm procedimentos que são muito arcaicos, estão engessados e estão causando um desfavor aos consumidores e contribuintes. Então a gente precisa modernizar esses procedimentos que implicam em atribuições. Esses procedimentos que são urgentes, porque a gente está atrapalhando a vida de muita gente, vamos ser sincero. Eu falo como fiscal, às vezes a gente acaba causando um desfavor aos consumidores por conta de procedimentos que são arcaicos, decreto de 2004, que eles precisam urgentemente ser reformados para dar mais agilidade para o governo. E mesmo esses procedimentos que não implicam em aumento de despesas, eles têm que obedecer esse ritmo. Se for Mato, eu até lembro das colocações que você fez nas duas eventos. Isso, nós somos mudança de procedimentos. Eu acho que o pessoal da SEMA deve ter alguns, o pessoal da Se a atribuição, a Angélica está aí para poder contribuir, que ela participou da reunião. Se a atribuição for criar um elemento de aumento de despesa, criação de sobreposição de cargo, criação de uma situação que venha desencadear um aumento de despesa, a gente pode estar tratando isso. Certo, Angélica? Quando não implicar em aumento As leis de carreira, as leis de carreira. Rogério, vai depender também do seu órgão, para os procedimentos de lá. Não é uma matéria que a SEGES, ela cuida mais assim, de salário, de progressão, promoção da parte de pessoal, das atribuições que a gente precisa do órgão. Essa de procedimental, do órgão, como vocês estão executando as atividades, é muito do seu órgão. Por isso que eu falei que E nós não impedimos vocês de continuarem evoluindo do seu próprio órgão. Mas eles O que precisar
a gente pode separar o que a gente está considerando aqui no plano de cargos e salários e o que a gente está considerando fora do plano. Por exemplo, nós não vamos parar, nós temos aí, a gente senta para conversar de concurso público. Não tá suspenso, não é do plano de carreira. A gente senta para conversar das perícias, né? Dos laudos, dos adicionais. Não está suspenso, nós vamos continuar conversando, tá? Só mais em relativo a planos de cargos, salários, progressão, enquadramento. Então as outras demandas continuam. Não, mas seguindo. só para mim entender, mesmo, por exemplo, as autarquias que precisam de agilidade, por exemplo, nós estamos sofrendo, nós não temos advogado na nossa carreira, nós temos analista. Tanto que nós tínhamos colocado no nosso processo a carreira, o cargo, não carreira, cargo de advogado na carreira das autarquias, que foram tirados. E a gente está precisando, por exemplo, as demandas nossas de processos que gera receita para dentro do IDEA estão indo para a Procuradoria do Estado, que tem uma demanda enorme, nós estamos perdendo, como se diz, tempo, e estão sendo todos arquivados porque nós não temos advogados para fazer essa demanda. Questão da advocacia das autarquias, a gente esbarra no que a PGE pensa. Nós mesmos teríamos dificuldade na criação e no fortalecimento. Esse tema é bem difícil. Realmente nós não iríamos resolver agora porque a PGE pensa que é ela mesma que vai fazer. Mas não dá conta. Ela não aceita. Nós estamos perdendo eu dinheiro sei, de dinheiro. É igual ao nosso caso, as nossas atividades, que a PGE conta até a nossa própria atividade aqui de manifestação. Ela já fez até por escrito, um parecer, uma manifestação que a gente não pode criar, de proibição de criar o cargo de advogado público nas autarquias e fundações. O NEMAT também chegou de pedir a criação dos advogados. Então a gente esbarra aí no entendimento do nosso orientador jurídico. Mas do nosso orientador mas só que já abriu a porteira. E quando se abre a porteira, não tem como fechá-la. O Detran já tem, por que abriu a porteira para o Detran? Tem que abrir a porteira para o Intermat, para todas as outras autarquias que há necessidade, principalmente as fiscalizadoras, como nós. Olha, só para ter noção, nós estamos perdendo dinheiro no Intermat, no INDEA, e não é pouco. Nossa receita, nós estamos perdendo por ano de uma receita só 20 milhões. E isso daria para nós estar fazendo complementação dos nossos déficits. Quanto a esse assunto, até tem proposta de mudança da Constituição Federal para reconhecer os advogados. Então, é até uma briga que está fora do nosso estado, começa até lá. Para falar dela, que quando conseguir mudar a Constituição e trazer aqui para o nosso estado, vai ser melhor para sanar Mas essa... outros assuntos que não são tão polêmicos, que são mais objetivos, que dependem de uma questão que vai desembocar na SAD, esses não obedecem a esse rito, né? Não, vamos focar mais nos planos de cargos, carreiras e salários.